Outra maneira de você identificar é utilizando a raiz quadrada. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre raiz quadrada. Então, se você tem dificuldade em calcular a raiz quadrada, eu recomendo que você assista esse vídeo de raiz quadrada para você entender e então utilizar essa estratégia aqui, para número primo. Vamos lá. Para determinar se um número natural é primo ou não, você calcula a raiz quadrada dele e verifica se ele é divisível por algum número primo menor do que essa raiz quadrada. Então, parece que essa estratégia aqui da raiz quadrada ela é mais eficaz do que aquela ideia de você pegar os números até a metade. Porque se você pega pelo menos o 459, você tem a metade dele é 229,5, como a gente acabou de ver. Só que a raiz quadrada de 459 é uma coisa que está um pouquinho maior do número 20. É 20 alguma coisa, ok? Então, se você olhar por essa forma, você tem olha só a diferença de você ter que calcular, tentar dividir o 459 pelos números primos abaixo do número 20, ou você ter que calcular, verificar se o 459 é divisível por algum número abaixo de 229. Olha só a quantidade de coisa que você conseguiu reduzir só aqui. Então, essa estratégia aqui é a que eu mais recomendo. Você utilizar a estratégia de calcular pela raiz quadrada, ok? Ela é melhor para isso. Vamos lá. É claro que existem casos em que você utilizar o critério até a metade ali, ela vai ser mais eficiente. Tem alguns casos, mas aqui ela é mais padrão, vamos dizer assim. Essa forma aqui. Os primeiros números primos, eles são de fácil listagem. O 2, 3, 5, 7, 11, você lista esses números mais tranquilamente. Você chegou ali, passou do 30, 30 não é primo, tá? Passou do 30, já é mais complicado para você dizer quem é primo e quem não é. Ok? Portanto, essa maneira de identificar o número primo ela não é plausível. Você sair listando não é plausível. Vamos verificar se 187 é primo. Vamos lá. 187 é um número que está entre 196 e 169. Aqui eu abro um parêntese, porque é o seguinte. Uma forma de você identificar isso é você exatamente saber quem são os dois quadrados perfeitos que estão mais próximos desse número. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que você precisa fazer alguns testes se você não souber, tá? Se você não souber, ok? Quem são os dois quadrados perfeitos mais próximos? Um inferior e o outro superior, ok? Por que isso? Porque esses quadrados perfeitos aqui, a raiz quadrada deles é um número natural. Portanto, a raiz quadrada desse que está no meio estaria entre esses dois números naturais. Pelo que a gente está vendo, eles são consecutivos. Nesse exemplo aqui, a raiz quadrada de 169 é 13 e a raiz quadrada de 196 é 14. Então, a raiz quadrada de 127 é uma coisa que está entre 13 e 14. Só isso é suficiente, tá? Você não precisa calcular a raiz quadrada de 187, não. Você só precisa saber quem é o número natural que está antes dessa raiz quadrada. Beleza? Tem então essa limitação, tá? A raiz quadrada de 187 está entre esses dois, entre 13 e 14. Então, você vai verificar se o 187 é divisível por algum número primo menor ou igual a 13, tá? Já que 13 é menor do que a metade, Aliás, é menor do que essa raiz quadrada aqui. Então, você vai testar até o 13. Olha só, verificar se 187 é divisível por algum número primo menor ou igual a 13. Verificar se é divisível por 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Se por acaso 187 for divisível por algum desses números aqui, que só são números primos, se ele for divisível por algum, é porque ele é composto, ok? Se não for divisível por nenhum desses números aqui, então esse número aqui é primo. Por 2 a gente sabe que não é, porque 187 é um número ímpar, portanto ele não é divisível por 2. Utilizando o critério do número 3, a gente vê que a soma dos algarismos de 187 dá 16.
E 16 não é múltiplo de 3. E também a gente sabe que não é divisível por 5, porque ele termina em 7. Né? Então não é divisível por 5. Então, na verdade, você testa aqui para o 7, para o 11 e para o 13. Para um deles vai funcionar, ou para mais de um deles, né? Vai funcionar. Mas no caso, se funcionar para o primeiro, você não precisa testar para os outros. Né? Porque se funcionar para o primeiro, quer dizer que 187 tem esse indivíduo como divisor. Então ele é composto. Ok? Verificando, nós vemos que 187 é divisível por 11. Ou seja, 187 não é primo, porque 11 é um dos divisores dele. Ok? Uma vantagem dessa forma de identificar um número primo é a quantidade de divisões necessárias para chegar a uma conclusão. A gente concluiu aqui, por exemplo, que o número 187 não é primo porque nós achamos o 11 como divisor. Mas o 11 foi a segunda divisão que a gente fez, porque a gente já utilizou o critério do 2, do 3 e do 5 para verificar que 187 não é divisível por nenhum deles. Aí a gente testa para o número 7 e verifica que não é. Testou para o número 11 e verificou que é. Então não adianta, nem precisa testar para o 13, porque a gente já sabe que por causa do 11, 187 é composto, ok? Então a gente precisa de fazer apenas duas divisões, ao invés de testar por 2, 3, 5, 7, né? A gente teria que fazer aqui 5 divisões para chegar à conclusão, né? E da mesma forma, pelaquela outra estratégia de você testar pelo menos até a metade, olha só a quantidade de divisões que você diminuiu. Então é com certeza uma vantagem dessa maneira de você identificar. Se for testar todos os possíveis divisores até metade, a quantidade de divisão que você teria que fazer seria muito maior. Né? A metade de 187 é 93,5. Então você teria que testar até ele, até 93. Né? Nesse exemplo não demoraria tanto, porque 187 é divisível por 11, que é um número relativamente pequeno. E você não precisaria fazer nenhuma divisão a mais para concluir que 187 é composto, ok? Sendo divisível por 11, é uma conclusão rápida até, né? Mas tem casos que poderiam ser bem cansativos, porque você teria um número bem grande aqui. Esses números pequenos, como 11, né, não seria um divisor. Você teria que pegar números maiores, 30 e pouco, 40 e pouco, para verificar se eles são realmente divisores. Aí talvez ficaria bem cansativo. Vamos verificar se 97 é número primo. Vamos lá. Você pega então os dois mais próximos e você verifica, né, que o quadrado perfeito mais próximo do 97, se você for colocar aqui 97, você vai ver que o mais próximo inferior, né, é 81, né, e o maior é 100. Né, o mais próximo passando de 97. E nesse caso aqui, a raiz quadrada de 81 é 9. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então a raiz quadrada de 97 está entre os dois. Ok? Verificando se 97 é divisível por 2, 3, 5 ou 7, porque aqui você pega os números primos que são menores que 9. Só são esses aqui. Você vê que 97 é número primo. Primeiro, 97 é número ímpar. Não é divisível por 2. 97 não termina em 0 ou 5. Não é divisível por 5. Então você retira esses dois aqui. Né? Você também pode verificar por 3, mas a soma dos algarismos do 97 dá 16. Né? Então não é divisível por 3. Por 7, você pode tentar fazer da seguinte maneira. Você sabe que 10 vezes 7 é 70. Né? E aí, a partir disso, você vai acrescentando de 7 em 7. Ou seja, se você fosse multiplicar por 13, 3 unidades acima do 10, você teria pelo menos 91. Ok? 91. Que seria exatamente 70 mais 21. Né? 70 mais 21. Né? Ou seja, se você fosse multiplicar mais uma vez, que seria 14 vezes 7, você não teria 97, e sim 98. Ok? Se fosse 98, até que seria, né? Divisível por 7. Mas não é. Então, não é divisível por 7 também. Portanto, 97 é número primo. Testamos a divisão por 2, 3, 5 e 7, pois são os números primos menores que 9. E nesse exemplo aqui, a gente precisaria fazer apenas uma única divisão, que seria 97 dividido para 7. Eu fiz esse procedimento um pouco diferente, pensando um pouco mais, né, no conjunto dos múltiplos de 7, que é uma conclusão que também a gente pode utilizar
essa ideia de múltiplo para verificar. Porque se 97 fosse divisível por 7, 97 seria múltiplo de 7. Ok? A ideia de múltiplo e ser divisível ou não, elas estão interligadas uma à outra aí. Por isso que eu recomendo que você verifique, né, estude primeiro sobre esses conjuntos, tá? O conjunto dos múltiplos e o conjunto dos divisores, né? Segue então a recomendação do vídeo que eu fiz, né, que eu gravei, já postei aqui no canal, sobre MDC e NMC. Eu falo sobre isso lá. Vamos verificar se 683 é número primo. Vamos lá. O quadrado perfeito mais próximo de 683 inferior, né, abaixo dele, é 676. E superior, 729. Ou seja, a raiz quadrada dele, né, aplicando então a raiz quadrada, a gente tem isso aqui. Né? A raiz quadrada de 683 está entre 26 e 27, ok? Ou seja, eu vou pegar todos os números primos abaixo do 26 e verificar se eles são divisores do 683. Ou seja, devemos verificar se 683 é divisível por algum número primo menor ou igual a 26, né? Isto é, verificar se é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, 19 e 23, que são os números primos menores que 26, tá? Vamos lá. Não é divisível por 2 porque é ímpar. Somando os algarismos dele, você tem 17. E 17 não é divisível por 3. A gente sabe que ele também não termina em 0 ou 5, porque ele termina em 3, então ele não é divisível por 5. Então aqui a gente eliminou o 2, o 3 e o 5. Não é divisível por 7. Existe um critério para o 7 também, mas é um pouco chata, né? Talvez você dividir logo de uma vez por todas, seja mais tranquilo você fazer, né? Não é divisível por 11, não é divisível por 13, não é divisível por 17, não é divisível por 19 e também não é divisível por 23, tá? Eu não vou fazer essas divisões aqui, eu estou apenas informando, tá? Para a gente ganhar tempo também, eu não vou fazer essas divisões, mas você pode testar, né? Você pode verificar aí, né, essas divisões, dividir 683 por esses números aqui, e você vai verificar que nenhuma delas traz um resultado natural com resto zero. Portanto, esse 683 é primo.